pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 12, onde a gente está falando um pouco sobre o balanço de calor em estuários. Essa é a parte 2 do conteúdo de balanço de calor. Nessa parte a gente vai falar um pouquinho sobre as trocas de calor na superfície. Na aula anterior a gente demonstrou, a equação de balanço de calor para fazer estimativas de temperatura, tanto no tempo como no espaço, e um termo especificamente ele representa as trocas de calor na superfície. E na aula anterior a gente mostrou uma forma simplificada, considerando que esse termo era constante, mas na realidade esse termo ele é variado, ele varia, dependendo de vários processos que a gente vai falar aqui nessa aula. E daí, apresentando e consolidando esse termo de troca de calor na superfície, vamos apresentar a formulação matemática completa para fazer estimativa de temperatura em estuários. Bom, a troca de calor da superfície ela pode ser considerada como uma composição de termos relacionados à radiação e sem radiação. Então, a gente tem 5 processos que são importantes, que fazem a troca de calor na superfície. E desses 5 processos, 3 estão relacionados à radiação e 2 não estão relacionados à radiação. Os termos relacionados à radiação são os termos de radiação solar de onda curta, os termos de radiação solar de onda longa e radiação de onda longa na água. Tá? Então esses são os termos relacionados à radiação. E os termos que não estão relacionados à radiação são os termos de convecção e condução e o de evaporação e condensação, onde esses termos a gente pode ter, dependendo dos fatores, a gente pode ter então uma troca positiva ou negativa, um fluxo de calor do ar para a água ou da água para o ar. Tá? Então a gente vai falar sobre cada um desses processos que influenciam então na troca de calor na superfície da água. Bom, os termos de radiação se referem à energia que é transmitida através de onda eletromagnética. Ou seja, esses termos eles não dependem de matéria ou de massa para a sua transmissão, enquanto os termos de convecção, condução e evaporação dependem do movimento de moléculas de água, ou seja, depende da massa, depende de moléculas. Os termos de radiação não dependem. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses termos agora, os processos. Bom, na composição do fluxo total de radiação, a gente então tem 5 termos. O termo de radiação de onda curta, que é esse primeiro termo aqui. Esse é o termo de radiação atmosférica de onda longa. Esse aqui é o termo de radiação de onda longa liberada pela água. E esses dois termos aqui, esse penúltimo de condução ou convecção e evaporação ou condensação, dependendo do fluxo, se ele é da água para a atmosfera ou da atmosfera para a água. Vamos começar então pelos termos relacionados à radiação, o termo de radiação de onda longa liberada pela água, que é um dos termos mais simples de fazer estimativa. Esse termo aqui, de radiação de onda longa liberada pela água, pode ser estimado através dessa simples equação, em função da emissividade do corpo radiante. No caso, como o nosso objeto é água, avaliar a troca de calor na superfície da água, o coeficiente de emissividade é aproximadamente 0,97 para a água. Tá? Essa é a constante de Stefan-Boltzmann. Tá? Essa constante ela é um valor fixo, equivale a 11,7 vezes 10 a menos 8. E a gente tem esse termo aqui que é referente à temperatura, um termo em função da temperatura. A temperatura da superfície da água mais 273, que é exatamente para converter esse termo aqui para Kelvin, tá? Para passar de graus Celsius para Kelvin, elevado a 4.
elevado a 4. Então a gente tem a radiação de onda longa liberada pela água, simplesmente usando essa formulação matemática simples, onde os dois primeiros itens aqui, os dois primeiros elementos são constantes. O próximo termo que eu vou falar para vocês sobre a formulação matemática é o fluxo de calor por evaporação. O fluxo de calor por evaporação, ele depende então de uma função que depende da velocidade do vento, que é medida a uma distância fixa acima da superfície da água, tá? E também depende desses dois termos aqui que estão dentro desses parênteses. Que esse primeiro termo é referente à pressão de vapor de saturação da água, e esse é o termo referente à pressão de vapor do ar. Então precisa avaliar esses dois termos. Se a pressão de saturação de vapor na superfície da água for maior do que a pressão de vapor do ar, a gente tem então um processo de evaporação. Então, um fluxo da água para a atmosfera. Se a pressão de vapor de saturação na superfície da água for menor do que a pressão de vapor do ar, a gente tem um processo inverso de condensação. Então, um fluxo de calor do ar para a água. Muito bem. Para o cálculo da pressão de saturação, pressão de vapor de saturação, a gente usa uma relação bem simples, tá? Que é dado por essa curva. O que é importante a gente saber na pressão de vapor de saturação? É que quanto maior a temperatura, maior vai ser a capacidade do ar conter vapor de água, certo? Então, maior quantidade da água receber vapor. Então, quanto maior a temperatura, maior é esse vapor. A cada 10 graus Celsius, essa pressão de vapor, essa capacidade do ar receber vapor de água, ela aumenta 2 vezes. Então, realmente bem dependente da temperatura, a pressão de vapor de saturação. A pressão de vapor de saturação na superfície da água pode ser estimada através dessa função exponencial, que depende, obviamente, da temperatura da superfície da água. Então, basta aplicar nessa equação. Para calcular, então, a pressão de saturação do vapor na superfície da água, a gente precisa apenas, então, da temperatura da água e aplicar aqui nessa função exponencial. Bem simples. Bom, outra opção de se calcular é baseado, a pressão de vapor no ar, a pressão de vapor no ar, existem 2 alternativas, certo? Para o cálculo da pressão de vapor no ar. A primeira alternativa é semelhante ao slide anterior, onde a gente calculou a pressão de saturação na superfície da água. No caso da pressão de vapor de saturação no ar, a gente usa a temperatura do ponto de orvalho. O que seria o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é um valor de temperatura do ar onde vai acontecer a condensação, tá? Que é a passagem, então, do vapor de água na forma gasosa para o estado líquido. Então a gente começa a ver gotículas de água, sendo formadas em superfícies para essa temperatura chamada temperatura do ponto de orvalho. Então, se você tem o dado de temperatura do ponto de orvalho, é só aplicar diretamente aqui na equação e calcular a pressão do vapor do ar. Uma outra opção seria calcular a pressão de vapor do ar, que está aqui nessa equação, na equação de umidade relativa. Então, a umidade relativa é 100 vezes a pressão de vapor do ar dividido pela pressão de saturação no ar. Tá? Então, para calcular a pressão de vapor no ar, basta isolar aqui a pressão de vapor do ar. Vai ser a umidade relativa vezes a pressão de saturação
no ar, dividido por 100. Então é só isolar. E a pressão de saturação no ar é dado pela mesma equação exponencial, só que ao invés de temperatura da água aqui vai ser a temperatura do ar. Daí eu tenho a pressão de saturação no ar. Muito bem. E a relação empírica, que é dependente do vento, para o cálculo, então, para finalizar então o fluxo de calor devido à evaporação ou condensação, essa relação empírica é dada por essa equação, que é 19 mais 0,95 vezes a velocidade do vento ao quadrado. Essa velocidade do vento ela é medida a 7 metros de altura acima da superfície da água. Então, se a tua estação meteorológica, se o anemômetro, né, que é o equipamento que mede o vento, ele não está localizado a 7 metros, está localizado a 2 metros acima da superfície, a gente pode fazer uma conversão, né? A gente pode usar uma equação para converter e passar esse valor de 2 metros para 7 metros. Se o teu anemômetro está a 10 metros de altura, não tem problema. A gente também pode fazer uma conversão, fazer uma estimativa do vento a 7 metros baseado no vento que foi medido a 10 metros. Bom, essa conversão é dada por essa equação. Então, por exemplo, se eu quero converter de 2 metros para 10 metros, a gente usa essa regrinha aqui, tá? Então, imagina que eu conheço a velocidade do vento a 2 metros, medida a 2 metros, e quero fazer uma estimativa da velocidade do vento a 10 metros. Então, é só aplicar nessa equação, onde o Z0 é a rugosidade da superfície, equivale a H sobre 10, onde o H seria a altura da onda, né, do local, certo? Bom, se você quiser converter então de 2 metros para 7 metros, que a equação exige que seja a 7 metros de altura, a única mudança aqui na equação é que ao invés de 10, a gente substitui para 7 metros. Daí a gente consegue fazer uma estimativa passando de um ponto na vertical para outro ponto na vertical, para aplicar na equação. Muito bem. Uma vez que a gente já conhece, né, esse fluxo de calor por evaporação ou condensação, vamos para a próxima estimativa, que é o fluxo de calor por condução ou convecção, tá? Também pode ser por convecção. Esse fluxo também é bem simples de calcular. Ele usa uma constante chamada C1, que é o coeficiente de Bauer, que é igual a 0,47, tá? Uma constante. Esse FU, que é a função que depende da velocidade do vento, a mesma que a gente apresentou para o fluxo de calor por evaporação, e essa subtração aqui, que é a temperatura na superfície da água, que geralmente é o que eu quero determinar, menos a temperatura do ar. Então, o que a gente pode perceber que, dependendo desse gradiente aqui, ó, que é a temperatura na superfície da água menos a temperatura do ar, eu posso ter um fluxo por condução positivo ou negativo, né? Se a temperatura da água, na superfície da água, for maior do que a temperatura no ar, eu vou ter um fluxo de condução da água para o ar. E se a temperatura do ar for maior do que na superfície da água, eu vou ter o inverso. Eu vou ter um fluxo de calor do ar para a água. Então, é bem simples de calcular. Vamos para a próxima, então, agora, que seria a radiação de onda longa, tá? Radiação líquida de onda longa. Como é que a gente acha, então, fluxo de calor por esse tipo de radiação? A radiação de onda longa é aquela radiação que geralmente ela é refletida. Então, a onda curta ela incide diretamente na superfície da água, é refletida, uma parte vai ser absorvida, né, na atmosfera, e outra parte é refletida de volta para a superfície da água como onda longa. Essa radiação líquida atmosférica de onda longa, ela pode ser estimada por essa equação aqui, onde a gente tem um termo relacionado a essa parcela de Stefan Boltzmann,
tem uma parcela de atenuação atmosférica e outra parcela de reflexão, tá? Então, o que é refletido não vai ser utilizado, né, como calor para aquecer a água, tá bom? E essa equação ela é super simples, né? Então, esse coeficiente a gente já falou anteriormente, é o coeficiente de Stefan-Boltzmann. Aqui é a temperatura do ar. Esse A é uma constante, um coeficiente que varia de 0,5 a 0,7 e o valor recomendado na literatura é o valor central, que é 0,6, tá? Então, mas obviamente, a depender se você precisar fazer algum ajuste, você pode aumentar esse valor até a faixa de 0,7 ou diminuir até a faixa de 0,5. Isso aqui seria a pressão de vapor do ar, a gente já comentou anteriormente, né, no fluxo de calor por evaporação. E o RL é o coeficiente de reflexão. Geralmente esse valor é muito pequeno na água, então é em torno de 0,03. Ou seja, da radiação de onda longa que chega na superfície da água, 3% é refletida, ou seja, volta para a atmosfera, e 97% ela entra na água. E aí aquela radiação ela se transforma em calor, né, e vai aquecer a água. Muito bem, e o último fluxo, para finalizar, a gente tem o fluxo de radiação de onda curta. Bom, quais são os fatores que influenciam na radiação solar de onda curta? A radiação de onda curta é aquela radiação solar que chega diretamente na superfície, né? Ou seja, não tem nenhum obstáculo, ela chega diretamente na superfície da água. Que geralmente é a radiação que é medida pelos equipamentos que medem radiação solar. Muito bem, então a radiação, só para que a gente perceba aqui, ela vai variar dependendo da época do ano. Então eu tenho um horário do nascer do sol, eu tenho um horário do pôr do sol, e em função da época do ano, o período, esse período que a gente chama de fotoperíodo, que é o período de horas de luz no dia, esse período ele pode variar em função da latitude. Bom, se eu estou localizado perto do Equador, tá? Perto da latitude zero, a gente não vê tanta variação e o fotoperíodo é em torno de 12 horas. Mas se a latitude ela vai aumentando, tá? Então a gente vai começar a perceber uma variação significativa do fotoperíodo. No verão a gente vai ter um fotoperíodo maior e no inverno um fotoperíodo menor. Então essa quantidade de horas de luz no dia, isso é muito importante para ser convertido em calor, né, nos ecossistemas aquáticos. Então isso é uma parcela muito importante. Geralmente no inverno, em locais de alta latitude, a gente não tem no inverno uma parcela significativa, porque o fotoperíodo ele é muito curto e o pico aqui de radiação também é muito curto. No verão a gente tem um fotoperíodo maior, né, um número de horas maior e um pico também maior. Então a possibilidade de esse fluxo de calor ele é muito mais intenso, né, o fluxo de calor por onda curta no verão. Muito bem, aí tem outros fatores que influenciam também. A altitude solar, dependendo da data, localização da superfície, a hora também. Fatores como absorção, reflexão, que é quando a luz entra na atmosfera, uma parte dela vai sendo absorvida por aerossóis, uma parte vai sendo refletida pelas nuvens. Então as nuvens influenciam muito, né, o processo de radiação. Então quando tem nuvens, pode provocar um sombreamento e pouca radiação de onda curta chegar na superfície da água. A própria reflexão, como eu já comentei para vocês, né, na água a reflexão é muito pequena, em torno de 3%, mas é um fator que influencia também na radiação líquida. E o sombreamento por aves, edificações e alguns obstáculos no entorno do ambiente aquático também pode
provocar aí redução da radiação solar na superfície da água. A radiação solar na superfície da água por onda curta é dada por essa equação muito simples. Seria a radiação solar bruta que chega na superfície vezes 1 menos o coeficiente de reflexão, que é em torno de 3%, como a gente viu anteriormente. Só que esse J sup aqui, que é a radiação bruta que chega na superfície, geralmente essa radiação ela é medida por radiômetros, por equipamentos, né, instalados em estações meteorológicas. Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia dispõe então de algumas estações localizadas, espalhadas pelo Brasil, onde a gente pode obter esse dado de radiação solar bruta, certo? Então, dependendo do teu local, você pode clicar na estação meteorológica e baixar o dado de radiação. Então, o dado de radiação ele vem numa planilha aqui e a gente pode observar aqui os dados de radiação solar aqui nessa coluna. Então, é só utilizar esses dados para o cálculo então da radiação solar líquida, né, que precisa retirar o efeito da reflexão. Muito bem, então fechando o nosso fluxo total de calor na superfície, a gente tem o equacionamento, a formulação matemática dos 5 termos já apresentados. Esse termo referente à radiação solar de onda curta, essa formulação é referente à radiação de onda longa, certo? A radiação solar atmosférica de onda longa. A gente tem aqui esse termo referente à radiação de onda longa da água, o termo de condução e o termo de evaporação. Muito bem. Então, a composição desses 5 termos, o somatório desses 5 termos vai dar então a radiação, o fluxo, né, de calor total na superfície da água, que é esse J aqui, que é o J que entra na equação do balanço de calor no sistema. Então, o primeiro termo do lado esquerdo, que está do lado esquerdo, é referente à variação de calor no volume de controle. Então, a gente tem a variação de calor no volume de controle. Esse aqui é referente às entradas de calor, fluxo de entrada, fluxo de calor de saída, e esse aqui é o termo referente ao fluxo na superfície da água. Muito bem. Onde o J é esse termo aqui que a gente acabou de ver no slide anterior. Muito bem. Se a gente quer fazer representação da variação de temperatura apenas no tempo, sem considerar a variabilidade no espaço, essa equação ela é representativa. Se a gente quiser considerar também a variabilidade no espaço, então diferenciar também a temperatura no espaço em diferentes regiões do estuário, a gente precisa adicionar os termos de advecção e os termos de dispersão, que apresentamos esses termos, né, na aula de transporte de massa. Então, peço que vocês vejam essa aula, caso vocês não estejam lembrados dos termos de advecção e de dispersão. Então, é só incluir esses termos e aí você tem uma equação representativa da variabilidade de temperatura tanto no tempo como no espaço. E aí você pode, obviamente, simplificar em alguns casos, né, esse equacionamento, como por exemplo, se a gente considera uma situação em regime permanente. O que é que seria o regime permanente? Regime permanente é aquele regime onde você não tem variação no tempo da temperatura. Então, qual vai ser a temperatura, né, dado que a minha variação no tempo ela não existe, é estacionário, o sistema é estacionário. Então, sem variação no tempo, então aquela derivada da temperatura no tempo ela é igual a zero, e aí eu fico com esses 3 termos aqui, eu posso calcular a temperatura na superfície da água baseado nesses 3 termos. Tá? Então, simples assim, e aí a gente consegue, de forma muito eficiente, né, fazer uma avaliação da variabilidade da temperatura no tempo e no espaço. Espero que vocês tenham gostado da aula. E na aula que vem a gente já vai começar a falar um pouco sobre o transporte de outros poluentes, né, como nitrogênio, fósforo. Também vamos falar um pouquinho sobre
alguns componentes biológicos também do ciclo biogeoquímico, como as algas, e apresentar a formulação matemática das algas também. Tá? Então, valeu, a gente espera ver vocês aí na próxima aula.